A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, nós vamos fazer agora a leitura da palavra no versículo de número 11 apenas. Segundo Samuel 6, versículo de número 11. Amém, minha gente? Assim que todos encontrarem, se possível for, fiquem de pé, em reverência ao Senhor e a sua palavra. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Todos acharam? Está escrito assim: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Quem quer que Deus abençoe muito sua casa, diga glória a Deus. Quantos meses faltam para acabar o ano mesmo? 3 meses: outubro, novembro e dezembro. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom 3 meses. Eu não sei se foram outubro, novembro e dezembro. Está escrito que foram 3 meses. Isso nós podemos afirmar. Eu não quero que a arca do Senhor ou a presença do Senhor fique na sua casa só outubro, novembro e dezembro. Eu quero que Deus habite no seu lar. Eu quero que Deus faça morada na sua casa. Se Deus habitar no seu lar, na sua casa, se Ele abençoou Obed-edom em 3 meses, em tudo que Obed-edom fez, tudo que Obed-edom possuía, todos da sua família, em só 3 meses, começa a imaginar o que Deus pode fazer na sua vida, se Deus habitar na sua casa, continuamente, para todo sempre até a volta de Cristo. Quem crê que Deus vai abençoar muito? E quem quer Deus na sua casa, diga glória a Deus. Então vamos profetizar. Leia comigo. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Vamos falar agora conosco, diga comigo: e a arca do Senhor permanecerá na minha casa todos os dias da minha vida, ou até a volta do Senhor Jesus, e o Senhor abençoará muito a minha casa, em nome de Jesus. Diga: a presença de Deus está na minha casa. Você crê nisso? Desocupe as mãos e para a palavra do Deus vivo, vamos dar a melhor, a mais sincera, a mais verdadeira, a mais bendita e a mais gloriosa salva de palmas. Vamos aplaudir, minha gente, vamos aplaudir. Senhor nosso Deus e nosso Pai, venha falar conosco agora através da pregação da Tua palavra. Nós não estamos aqui para ouvir homem, nós queremos ouvir Tua voz. Então que o homem diminua, que o Senhor cresça. Unge os lábios do pregador, toma a boca do mensageiro,
remove os impedimentos e tudo que atrapalha. Envia a tua palavra com unção, poder e autoridade, e a tua presença para reinar em cada casa, em cada lar. E da mesma maneira que o Senhor abençoou a Obed-edom e toda a sua casa, vem abençoar o teu povo em nome do Senhor Jesus. Que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Graças a Deus, glória a Deus, amém. Amém, igreja? Por favor, se sente. Comece a pensar o que Deus pode fazer na sua casa, se você fizer da sua casa habitação de Deus. Se Deus morar na sua casa, se Deus habitar na sua casa. A primeira coisa que fica para juntos analisarmos é uma pergunta que eu quero que você responda ao decorrer da pregação. E você vai responder para você mesmo, é fato. Ainda que o texto diga que Deus não habita em templos construído, feito por mão de homens, nós podemos propiciar um ambiente no nosso lar para que Deus possa habitar. É fato que Deus não vai habitar em um templo maculado, em um templo sujo, ou seja, em uma casa aonde o pecado reina, onde o pecado domina. Mas se eu tomar uma decisão de tornar o ambiente que eu vivo propício à habitação de Deus, eu creio que Deus pode fazer morada na sua casa. Deus pode abençoar muito a sua casa com a presença dEle, com a Shekinah dEle. Quem crê nisso, diga amém. Para nós entendermos o que acabamos de ler, e o porquê que a arca do Senhor ficou 3 meses na casa desse homem chamado Obed-edom, nós temos que voltar um pouco ao tempo e entender o passo a passo, para que nós possamos saber por que esse homem, tão simples, tão humilde, vai receber na sua casa o objeto, se é que podemos chamar assim, mais importante de todo Israel, que simbolizava a presença do Senhor. Para quem ainda não sabe, a arca do Senhor, arca do concerto ou arca da aliança, como também arca de Deus, é uma caixa feita de madeira, revestida de ouro, com uma tampa chamada propiciatório. Nessa tampa Deus mandou com que fosse esculpido 2 querubins que ficavam um de frente para o outro. Deus deu ordem para colocar essa arca no lugar santíssimo, no santíssimo lugar que ficava além do véu, e era justamente sobre esta arca que Deus se manifestava. Quando Deus descia para falar, quando Deus se manifestava no tabernáculo, olha que importante era essa arca, era sobre a tampa da arca que Deus se manifestava. A arca, ela tem um simbolismo muito grande, minha gente. A arca simbolizava a presença de Deus. A partir do momento que você ler, e a arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-edom, automaticamente você tem que entender, a arca do Senhor, ou melhor, a presença do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-edom.
Quem compreende isso, diga amém. A arca do Senhor, para Israel, simbolizando a presença de Deus, significava também sucesso nas batalhas, significava também vitória em guerras que Israel travava. Para você ter ideia, quando Israel estava em guerra contra outra nação, não eram os guerreiros mais valentes, mais fortes e mais bem equipados que estavam na frente da batalha. Eram os levitas sacerdotes que receberam a incumbência de Deus, mais precisamente os coatitas, que levavam a arca do Senhor para o campo de batalha. E ali, minha gente, quando o exército de Israel via que a arca de Deus ali estava, era motivo de alegria, era motivo de júbilo, porque se você já entendeu que a arca é Deus, é a presença de Deus, então o que é que os soldados do exército de Israel pensavam? Deus está aqui e Deus vai lutar conosco, e Deus vai nos dar vitória. A presença de Deus está aqui nesse lugar, e independente do tamanho, independente da força do inimigo, se Deus está conosco, a vitória é minha. Aliás, muitos anos depois, Paulo escreveu: se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh glória! E gente, só que em um determinado dia, não foi bem isso que aconteceu. A arca foi levada sim, só que nesse dia, a arca era apenas uma caixa de madeira revestida de ouro. A arca era apenas um objeto, porque a presença de Deus não estava mais com o povo de Israel. Eu quero que você abra no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, por favor. Para você que já leu muito a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, em muitas oportunidades você vai ler que uma determinada nação, um determinado povo, chamado filisteus, quase sempre estavam em guerra contra Israel. Nesse dia em que Deus não estava mais com o seu povo, mesmo estando a arca da aliança, a arca do concerto, era justamente contra os filisteus que Israel estava lutando. Em um dado momento da batalha, a arca do Senhor chega, e isso é motivo de júbilo, isso é motivo de muita alegria para o povo de Israel. Eles começaram a dar glória, eles começaram a comemorar, eles começaram a ficar tão felizes, porque a arca de Deus está aqui, é sinal que Deus está aqui também, não é isso? Eles deram, minha gente, um brado de júbilo. Eu acho que foi um glória a Deus, viu? Mas foi um glória a Deus tão alto, que os filisteus ficaram com medo. E os filisteus começaram a perguntar o que estava acontecendo lá no acampamento dos soldados de Israel. Vamos dar um glória a Deus bem alto aqui? Quem está disposto aí? No 3, vai. 1, 2, 3. Glória a Deus! Foi mais ou menos assim. Sabe por que esse glória a Deus? Porque a arca do Senhor estava chegando. Oh glória! Glória a Deus! Deus vai nos dar a vitória. Amém, pessoal? Até os inimigos ficaram com medo. Se a arca do Deus de Israel está presente no meio deles, é sinal que nós vamos perder.
Só que eu já disse para você que nesse dia aqui, o assunto foi contado de outra forma. Olha o que diz, 2 Samuel 4, ou melhor, 1 Samuel 4, versículo 4 também. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ófni e Finéias, gravem esses nomes. Passe até um traço aí embaixo. Os 2 filhos de Eli, Ófni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo o Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Ei, aquele que nós fizemos agora há pouco foi só o ensaio, viu? Vamos dar um glória de novo para estremecer? 1, 2, 3, glória a Deus! Foi mais ou menos assim. A terra estremeceu com esse glória, viu, pessoal? Olha como foi que o inimigo sentiu, versículo 6: e os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial, e diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Só que Deus não estava. Diga, Deus não estava. Aqui você começa a aprender uma coisa que é muito importante. Aquele grito foi de emoção. E eu já disse que a igreja está cheia de gente emocionada. Aquele glória a Deus foi muito emocional, porque afinal de contas eles tinham certeza que Deus estava ali, porém Deus não estava. O que que representa isso? Quantas pessoas acham que tem Deus na sua vida e na realidade não tem? Quantas pessoas estão certos que a arca do Senhor faz parte da sua vida, mas na realidade não faz? Quantas pessoas vão para a luta achando que vão receber a ajuda de Deus, mas na realidade estão sozinhos? Não porque Deus abandonou, porque Deus não abandona ninguém, mas pelo fato da própria pessoa ter abandonado a Ele. Afinal Ele disse: eu honro quem me honra, quem me despreza eu também desprezarei. Israel não sabia, minha gente, mas Deus já tinha se retirado no meio deles. E por favor, você tem que ter certeza se realmente Deus é na sua vida. Você tem que ter certeza se realmente Deus é na sua vida, porque as batalhas elas não deixarão de surgir. Muito provavelmente você está passando por uma luta grande hoje, sim ou não? Talvez você ainda não venceu, porque Deus, talvez, não estou afirmando, talvez Deus já possa ter se retirado da sua vida, porque talvez você não o honrou da maneira que poderia ter honrado, talvez você não serviu a Deus da maneira que poderia ter servido, quem sabe você não desprezou a Deus, quem sabe? É cada um que tem a resposta para essa pergunta. Quem está compreendendo? Pastor, por que o senhor mandou eu memorizar o nome daqueles homens, até nomes complicados, Ófni e Finéias? Esses homens não eram qualquer um. Ófni e Finéias eram filhos do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era Eli, o homem mais importante espiritualmente falando. Ófni e Finéias também eram sacerdotes.
cuidavam do tabernáculo, cuidavam da casa de Deus. Eram pastores. Eu acho que se eu falar pastor você entende mais fácil, sim ou não? Só que eram homens terríveis, se prostituíam dentro da casa de Deus. As mulheres faziam fila na porta do tabernáculo, roubavam as ofertas, eram terríveis. E sabe o que o pai fazia? Nada. Passava a mão na cabeça dos filhos. Um dia Deus chamou Eli para conversar e alertou: você honra mais seus filhos do que a mim, porque seus filhos fazem o que fazem e você não corrige eles. Eli, quem me honra eu honro, Eli. Quem me despreza eu desprezo. Eu tinha jurado que de você ou a sua descendência, seus filhos, netos e bisnetos iriam continuar dando sequência no serviço sacerdotal. O pai de Eli era sacerdote, o avô de Eli era sacerdote, e vinha passando de geração para geração. De Eli passou para Hófni e Finéias. De Hófni e Finéias Deus disse: acabou, acaba em vocês. Por quê? Porque me desprezaram. E Deus anunciou que eles iriam morrer. Nesse dia aqui, os filisteus venceram a batalha. Olha o que diz o versículo de número 10, 1 Samuel 4:10. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Está escrito aí na tua Bíblia, 30.000? Imagina 30.000 homens morrendo num momento só, num dia só. Foi o que aconteceu. Versículo 11: e foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Hófni e Finéias, morreram. Olha só, 30.000 homens caem mortos, os sacerdotes Hófni e Finéias também morrem, e o pior de tudo, a arca do Senhor é roubada, minha gente. A arca do Senhor, a presença de Deus, ela é roubada, se bem que o próprio Deus já havia se retirado. Aí o que é que vai acontecer na sequência? Um mensageiro leva a notícia para o sumo sacerdote Eli. Eli já era um homem muito velho, já tinha problema de visão, estava bem acima do peso. Quando escuta, quando a notícia chega que os filhos tinham sido mortos, que 30.000 homens tinham caído na batalha, que a batalha havia sido perdida, mas que principalmente a arca tinha sido roubada, o impacto foi tão grande que ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Que triste o fim de Eli. Concorda comigo, minha gente? A nora de Eli, a esposa do Finéias, estava grávida. E você sabe que mulher grávida não pode passar por situações vexatórias como essa, concorda comigo? Quando ela ouve tudo que está acontecendo, a morte do marido, do cunhado, do sogro, e que a arca é tomada, ela entra em trabalho de parto na hora, e ela tem um filho homem. Naquela época, era muito comum batizar as crianças, muito em relação a um acontecimento. Por exemplo, Ana batizou Samuel de Samuel, por quê? Porque Samuel significa ouvido por Deus.
Você sabe que Ana queria muito filho, ela orou muito, e quando Samuel nasceu, ela disse: fui ouvida por Deus, seu nome será Samuel. Amém? A mulher do Finéias o chamou de Icabor. Não é acabou, se bem que combina. Icabor, porque ela disse: foi-se a glória de Israel. Olha o nome que o camarada recebe: Icabor, porque foi-se a glória de Israel. Amém, minha gente? Icabor significa, se você quiser anotar, sem glória. A arca de Deus foi roubada. A arca de Deus, ou a presença de Deus, eu quero que você aprenda isso, ela pode trazer muitas bênçãos. Amém, pessoal? Mas dependendo de quem a possui ou de quem a busca, ela pode trazer o contrário da bênção. Qual é o contrário da bênção? Os filisteus achavam que ao roubarem a arca estavam fazendo grande negócio, e levaram para o seu país, e eles começaram a levar para as suas cidades. O problema é que na cidade dos filisteus, no país dos filisteus, a arca vai gerar muito, mas muito problema para aquele povo. Olha o que diz no capítulo 5, versículo 6. Acompanhe aí a leitura. Porém, você encontrou aí? Capítulo 5, versículo 6. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre Asdod e os assolou, e os feriu com hemorroidas a Asdodes e aos seus termos. É isso mesmo que você leu, hemorroidas. É isso mesmo, viu? Versículo 7. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom nosso Deus. Pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus, e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel dará volta a Gate. Assim a rodearam com a arca do Deus de Israel. O pessoal de Asdod pensou assim: não dá para essa arca ficar aqui. Olha o tanto de problema que ela tem gerado. Olha quantos homens estão doentes. Eles se reuniram e decidiram enviar para Gate. Quando chega em Gate, olha o versículo 9. E sucedeu que desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes secretas. Parece até certo ponto engraçado, né? Só que esse tipo de hemorroidas aqui é bem diferente dessa que muitos, infelizmente, são acometidos hoje. Formavam-se úlceras. Os homens começaram a apodrecerem vivos. Você está tendo dimensão aí do que estava acontecendo na terra dos filisteus? Então eles pensaram: olha, veio de Asdod para cá, mas aqui em Gate não vai ficar, vamos mandar para outro lugar, vamos mandar para Ecrom. Versículo 10. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo,
porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. Amém? Por isso que outro dia, o Espírito Santo nos trouxe uma mensagem assim, a minha vida está nas mãos de Deus. Mas a pergunta é, como estar então a sua vida para você entregar na mão de Deus? Você nunca leu em Hebreus que está escrito que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo? Você pode até dizer, minha vida está nas mãos de Deus, tudo bem, mas de que forma? De que forma você está vivendo? De que forma você está levando a sua vida para você entregá-la nas mãos do Senhor e dizer, a minha vida está nas tuas mãos, Senhor? Quem planta vento, colhe. E se você entrega a vida nas mãos de Deus só plantando vento, hein? Se a tua vida está toda fora do lugar, se a tua vida está uma bagunça, eu creio que Deus vai fazer alguma coisa, ou você acha que vai ficar de qualquer jeito? E está escrito que o que o homem planta, o homem colhe. Os filisteus pensaram, fizemos grandes coisas, a arca que sempre deu vitória para Israel, agora é posse nossa. Só que o território filisteu era um território idólatra, pagão e de um povo que vivia no pecado. Você acha que Deus iria permitir que a arca onde ele se manifestava iria permanecer por muito tempo em um território como esse? Algo Deus iria fazer, concorda comigo? E eles pagaram com o quê? Com muitas enfermidades e alguns com a própria vida, porque muitos morreram também. Olha o versículo 12 do capítulo 5. Os homens que não morriam, ou seja, muitos morreram, eram tão feridos com hemorroidas, que o clamor da cidade subia até o céu. Imagina aí os homens gritando de dor, chorando, sofrendo, apodrecendo vivos, aquela secreção. Acredito que a cidade ficou em uma condição tão fétida que ninguém aguentava morar mais ali, e eles gritavam tanto com dor, que o clamor subiu até o céu. E isso demorou quanto tempo? Está aí no capítulo 6, versículo 1, 7 meses, havendo pois estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, aí eles decidiram não mais mandar para uma outra cidade dentro do país dos filisteus. O que foi que eles pensaram? É melhor a gente devolver. Vamos devolver essa arca para Israel. Olha o que aconteceu em Asdod, olha o que aconteceu em Gate, em Ecrom, olha o que está acontecendo com o nosso país. Durante todos esses meses que essa arca está aqui, quantos homens morreram, quantos homens estão sofrendo? Vamos devolvê-la. Aí eles fizeram uma espécie de reunião, chamaram os sacerdotes, adivinhadores do povo filisteu, e decidiram mandar a arca de volta. Só que os adivinhadores pensaram assim: olha, nós precisamos ter certeza se realmente é esse Deus de Israel mesmo. Então nós vamos fazer uma oferta, nós vamos mandar esculpir as hemorroidas, não me pergunte como. Eles esculpiram uma imagem simbolizando o ferimento que acometia o ânus dos homens. Eu não sei se você já pôde ver ou já teve curiosidade de ver como é que é uma ferida de hemorroidas. Alguém já viu? Não é algo muito interessante de se ver, não.
E a cirurgia, ela, dependendo do grau que a pessoa chega, ela corrige muito, mas nem sempre volta a ser como era antes. Mas aqui era um tipo diferente dessa de hoje. Então eles mandaram fazer, esculpir. Eu quero que você leia no versículo 5, para você ver o que está escrito aqui. Veja: fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas, e as imagens dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, porque além das hemorroidas, tinha uma praga de ratos. E dai glória ao Deus de Israel, porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima da vossa terra. Aí o que foi que eles fizeram? Eles pegaram essas imagens das hemorroidas e dos ratos, colocaram dentro de uma espécie de cofre, pegaram a arca, colocaram em cima de um carro de bois, porém não sendo puxado por bois, mas por vacas, e colocaram também ali o cofre com a oferta que eles estavam apresentando. E da cidade aonde a arca estava, eles mandaram as vacas puxando o carro, olha que absurdo, sozinhas, sem ter ninguém para guiar. Qual o objetivo? Se as vacas forem até Bet-Semes, que lugar é esse? Era onde tinha a divisa entre o território de Israel e o território dos filisteus. Era a primeira cidade de Israel. Se as vacas forem sozinhas até Bet-Semes, se elas não desviarem o caminho, é o sinal que realmente é o Deus de Israel que fez tudo isso. Deu para entender aí? Aí olha o que é que diz aqui, minha gente, no versículo 9, capítulo 6, versículo 9. Vede então, se subir pelo caminho do seu termo até Bet-Semes, foi ele que nos fez esse grande mal, e se não, saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isso nos sucedeu por acaso. Se as vacas desviarem, isso aí aconteceu por acaso, mas se elas forem direto, é porque foi o Deus de Israel que fez mesmo. Imagina, vaca tem entendimento de alguma coisa? Será que a vaca sabia o caminho sozinho? Quem está por trás de tudo isso, minha gente? É Deus querendo a sua arca de volta para o seu povo. Sim ou não? Aí olha aqui, versículo de número 10. E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam, e as ataram ao carro e aos seus bezerros, encerraram em casa, e puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre, com os ratos do ouro, e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam direitamente, diga direitamente, pelo caminho de Bet-Semes, e seguiam um mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes, os homens mais importantes dos filisteus, foram atrás delas até o termo, ou até a divisa de Bet-Semes. Pode dar glória a Deus, porque foi Deus que fez isso. Amém? Aí a arca volta para o território de Israel. Para quem não sabe, esse lugar Bet-Semes era a terra de Josué. A arca estava em Israel? Estava. Só que o lugar que a arca deveria estar não era Bet-Semes. E os homens de Bet-Semes, curiosos, vão pagar o preço com a própria vida. Quando eles veem que a arca está vindo sendo carregada por aquelas vacas, eles começam a dar glória a Deus. Diga glória a Deus.
Oh glória! Depois de tantos meses, a arca de Deus está voltando, e começou a se espalhar a notícia, amém minha gente? Só que eles foram fazer uma coisa que foi o fim para eles. Eles foram tentar olhar para dentro da arca, mas quem sabia que não poderia nem mesmo sequer tocar, quanto mais tirar a tampa para olhar o que estava dentro? Quem sabia disso? Não poderia nem tocar. Quer saber quantos homens morreram? Olha aqui, no capítulo 6 ainda, versículo 18, veja, na parte B, vou ler o 18 inteiro. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias e até Abel, a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está ao dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. Bet-Semes era a terra natal de Josué. Mas olha o versículo 19: e feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo. É isso mesmo, gente? Está escrito aí 50.000 homens? 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Ei, está escrito aí? Essa quantidade toda? Quantos, minha gente? Quantos? 50.070 homens morreram porque quiseram olhar para dentro da arca. Aprenda isso. Não é de qualquer jeito. Diga, não é de qualquer jeito que se conhece a presença de Deus. Muitos querem conhecer a Deus, sim ou não? Muitos são curiosos para viver experiências com Deus, é ou não é? Entenda, eu estou pegando um simbolismo de algo literal e aplicando em nossas vidas. Mas a partir do momento que eles olharam para dentro, mais de 50.000 homens caíram naquele dia. Aí o que foi que eles fizeram? De Bet-Semes mandaram para Kiriat Jearim. Continuando, versículo de número 20. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus santo? E a quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim. Tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após quem, minha gente? Após o Senhor. Aí depois daí nada mais aconteceu, e a arca ficou guardadinha lá em Kiriat Jearim. A partir daqui entra na história 2 grandes personagens do povo de Israel, 2 grandes reis, que são bem diferentes um do outro: Saul e Davi. Amém? Quem foi rei primeiro? Saul. Durante todo o reinado de Saul, ele não se importou de mandar buscar a arca para colocá-la no seu devido lugar. Você é inteligente,
Você já pegou a visão do que eu estou querendo dizer. O reinado de Saul foi um reinado aonde Deus não fez parte, aonde a presença de Deus não era com ele. Amém, pessoal? Você sabe o que aconteceu com Saul, não sabe? Saul viveu boa parte da vida perturbado com espíritos. Saul consultou uma feiticeira, tentando falar com o profeta Samuel. E isso não existe. Não caia nessa jogada de consultar a mortos. Isso não existe. A pessoa não morre e não volta para falar com ninguém. Não caia nessa. Saul foi rejeitado por Deus. E para finalizar, o seu trágico fim foi como? Tirou a própria vida. Estava em guerra, mais uma vez contra esse povo, o povo filisteu. Sabia que iria perder, sabia que iria morrer. Olhou para o seu pajem de armas e disse: no lugar de morrer na mão do inimigo, eu quero morrer na sua mão. Porém o pajem não teve coragem de matar o próprio rei. Aí sabe o que foi que Saul fez? Lançou-se sobre a própria lança e morreu, tirou a própria vida. Que fim trágico, sim ou não? Por quê? Porque não se importou com a presença de Deus, não se importou com a arca de Deus. Durante todo o período do seu reinado, a arca ficou lá. Estava guardada? Estava, mas não era o lugar dela em Kiriat Jearim. Ali não era o lugar. Onde era o lugar da arca, minha gente? No tabernáculo, no lugar santíssimo, aonde Deus se manifestava. Você sabe que Deus rejeita Saul e levanta um outro rei chamado Davi. Quando Davi é ungido rei, ele tem em torno ali de 17 anos. Porém, ele só se torna rei de fato e direito de todo Israel com 30 anos. Mesmo tendo a oportunidade de matar Saul mais de uma vez, ele não quis matar Saul. E até disse aquela célebre frase que todo crente sabe: não toquei nos ungidos do Senhor. Alguém já ouviu essa frase aqui? Ai daquele que tocar nos ungidos do Senhor. Foi Davi que falou primeiro. Saul estava lá dormindo, popularmente falando, dando bobeira. Davi estava ao lado de um soldado do exército, um companheiro seu, e o soldado disse: Davi, eis a tua oportunidade. Era só Davi pegar uma espada e cravar no coração de Saul, e era o fim do Saul. Davi olhou para o companheiro e disse: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Porque apesar de ser quem é, e apesar de ter feito o que fez, esse aí foi ungido por Deus. Se desviou depois, mas foi ungido por Deus. Davi respeitou Saul. Quando Saul morre, todo o povo de Israel se junta e declara Davi rei de fato e direito. Amém, minha gente? Primeira grande coisa que Davi manda fazer depois que se torna rei: quem acertar ganha um pirulito. Qual foi a primeira coisa que Davi fez depois que se tornou rei? Mandou buscar a arca. Olha a diferença. Primeiro Davi conquista Jebus. Jebus posteriormente é batizada de Jerusalém. Agora fica fácil de entender, né? Porque Davi queria uma cidade forte, uma cidade imponente, uma cidade fortificada,
para que ele pudesse morar e governar. Então eles tomam Jebus na força do braço, tomar assim, né? Porque era um território que já pertencia a Israel. Porém, quando houve aquela ocasião do povo de Israel passar todos aqueles anos no Egito, que todo mundo aqui sabe dessa história, outros povos ocuparam. Quando Israel voltou, e aqui já na época de Josué, Josué não quis tomar a terra de volta. Lá tinha um povo vivendo chamado Jebuseus, e Josué não fez questão da terra. Quando Davi torna-se rei, que Davi olha para aquela cidade forte, edificada, amurada, construída nas montanhas, Davi disse: é aí que vai ser a nossa capital, vamos tomar, é nossa. E tomou na força do braço, amém? Ali construiu uma casa, ali trouxe todo o governo de Israel para Jebus. Lembra do presidente JK? Quem lembra dele? Tem alguém aqui da época dele? Juscelino Kubitschek, quando levou a capital para Brasília? Acho que você entendeu agora, né? Foi o que Davi fez. A capital agora é Jerusalém, e a arca do Senhor vai estar onde? Na capital. Porque é da capital, é de Jerusalém que eu vou reinar, é de Jerusalém que eu vou comandar, e é daqui aonde tudo será feito que a presença de Deus tem que estar. E sabe o que é que significa Jerusalém? Casa de paz. Pegou a visão? Na casa aonde a presença de Deus está, Deus abençoa poderosamente para a glória e louvor do nome dele. É na casa de paz que a arca do Senhor estará. Olha o que diz aqui, ó. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. Davi torna-se rei de todo Israel, conquista Jebus, batiza de Jerusalém, declara a capital de Israel. E no versículo 1 do capítulo 13, ele diz assim, ó: e teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles, nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se juntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Na tradução da Nova Linguagem de hoje diz que ficou esquecida nos dias de Saul. Primeira grande ordem do meu reinado: vamos trazer a arca de Deus, que está há anos esquecida, e vamos trazê-la para a capital Jerusalém. Vamos reconstruir o tabernáculo, e vamos colocar a presença de Deus no seu lugar de fato e direito, porque se eu, Davi, quero um reino abençoado, Deus tem que estar ao seu lado, Deus tem que ser honrado. E se você quer que Deus te abençoe, a arca de Deus tem que fazer parte da sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Mas desde o início que eu venho dizendo que não é de qualquer jeito. O que foi que aconteceu com os filisteus? Adoeceram e muitos morreram, porque viviam totalmente contrário à vontade de Deus. O que foi que aconteceu com o povo de Bet-Semes, quando tentou olhar para dentro da arca? Mais de 50.000 homens morreram. Quando Davi convoca o povo para buscar a arca, e eles vão até Quiriate Jearim,
pegam a arca e colocam num carro de boi, novo, mas um carro de boi. E eles estão a caminho de Jerusalém. Davi convocou uma grande festa. Imagina, minha gente, a capital inteira reunida, tudo lotado, instrumentos, cânticos, júbilo, glória a Deus e aleluia. A arca do Senhor está voltando para o seu lugar. Aí um probleminha acontece. Esse tal carro que a arca havia sido colocada, eu não sei o que é que aconteceu, mas eu penso que a roda bateu numa pedra, ou em um buraco, pendeu para um lado, e um homem chamado Uzá, penso eu com boas intenções, para não deixar a arca cair, ele corre e tenta segurar. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Deus mata ele na hora. Deus abriu um buraco nele na hora. Está aqui, ó. Veja, na continuação aí. Versículo 6. 1 Crônicas 13, 6. E então Davi com todo Israel subiu a Balaá e dali a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Eram irmãos, e Abinadab o pai. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, oh glória, com toda a sua força em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Diga, Uzá morreu. Mais uma vez diga comigo, não é de qualquer jeito que se busca a presença do Senhor. Ei, foi uma boa ação, não foi não? Ia cair no chão, o objeto mais valioso de Israel. Deus se manifestava ali. Uzá, quando viu que a arca ia cair, ele pensou, não vou deixar, vou lá e vou segurar. No que segurou, na hora ele foi fulminado e morreu. Minha gente, começou tudo errado. Não poderia ter acontecido aquilo. E por quê que aconteceu? Porque eles erraram primeiro em colocar um objeto santo onde Deus se manifestava em um carro de boi, por mais que fosse novo. Quando em Êxodo 25 nós lemos, porque a arca é uma caixa de madeira revestida de ouro. Nas 4 pontas Deus manda colocar argolas. Para quê? Para que se colocasse uma vara entre as argolas, varas grandes, é importante dizer, para que os levitas, filhos de Coates, pudessem levantar no ombro e carregar no ombro, independente da distância, sem tocar. A arca ficava posicionada lá no lugar santíssimo. Quando o tabernáculo era desmontado para o povo seguir pelo deserto, na época do deserto ainda, eles pegavam as varas, colocavam nas argolas, se posicionavam bonitinhos, sem tocar, chegar perto,
levantavam-se, colocavam no ombro e saíam. Se era para andar 1 quilômetro, era 1 quilômetro carregando no ombro. Se fosse para andar 1000 quilômetros, era 1000 quilômetros a pé carregando no ombro. Quem entendeu? Eu acredito que pensaram assim: vamos levar no carro de boi, porque aí o boi puxa mais rápido, né? Talvez eles pensaram isso. Quando a arca ia caindo, Uzá foi lá e tocou, e Deus, o matou na hora. Diga para essa pessoa que está ao teu lado: não é de qualquer jeito que se busca a presença de Deus. Aí o que Davi faz? Davi manda a arca para a casa de quem? Obed-edom. É agora que Obed-edom entra na história. Olha o que diz o versículo de número 11. Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Como quem dissesse assim, como buscar a presença de Deus? Você entende? Versículo 13: pelo que Davi não trouxe a arca a si a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Por que será que não aconteceu com Obed-edom e nem com a família o que aconteceu com os filisteus, o que aconteceu com os homens de Bet-Semes e o que aconteceu com Uzá? Por que Deus não matou Obed-edom? Por que o poder de Deus não fulminou a família de Obed-edom? A arca não ficou lá nos filisteus e muitos morreram e outros ficaram doentes? Por que em Bet-Semes muitos foram mortos por mera curiosidade? Por que Uzá morreu ao tentar fazer uma coisa boa? E por que com Obed-edom nada aconteceu? A Bíblia não fala muito de Obed-edom. A Bíblia fala pouquíssimo de Obed-edom. Mas nós podemos imaginar, nós podemos orar ao Senhor, e na medida que nós vamos orando, o Espírito Santo vem saltando, vem mostrando para nós coisas importantes para destacarmos. Primeiro, ele decidiu correr o risco de ter a arca na casa dele. Amém, minha gente? Por quê? Porque ele acabou de ver um homem morrendo. Ele poderia dizer: e se isso acontecer com meu filho? Se isso acontecer com alguém da minha casa? Eu sei que o rei é que está mandando, porém, por que Obed-edom então não rejeitou a proposta? Sendo que ele acabou de ver, ninguém contou para ele, ele viu um homem sendo morto por ter tocado na arca. E para buscar a Deus, nós temos que correr riscos. Quem ainda está no Deus é amor não vai entender o que eu vou falar, mas quem já avançou dessa fase vai pegar a visão fácil. O Deus que é amor também é justo. Eis que te proponho a bênção e a maldição, escolhe pois a bênção. O Deus que abençoa, ele também cobra. O Deus que põe a mão para salvar, é o Deus que pesa a mão também. Quem está compreendendo? Por isso, servir a Deus
tem seus riscos, pois se eu quiser servir a Deus de qualquer maneira, Deus vai me cobrar. Está escrito lá em Coríntios: há muitos fracos e muitos que dormem, pois participam do corpo do Senhor de forma indigna, pois levam a vida com Deus de qualquer maneira, e estão pagando preço por isso. Quem planta, colhe. Se você quer servir a Deus, saiba que você corre riscos de ser muito abençoado, mas também de pagar um preço altíssimo, se você quiser tratar a Deus de qualquer jeito, se você quiser levar a vida com Deus de qualquer forma. Hoje Deus não mata mais como matava no passado. Hoje Deus não vai fazer com ninguém como fez com Uzá. Mas tem muita gente sofrendo, desculpa o termo, comendo do pão que o diabo amassou. Por quê? Porque tem levado a vida com Deus de qualquer jeito. Deus pode não matar como antes, mas Deus cobra de tantas maneiras que talvez muitos não estão nem acostumados a ouvir, ou até mesmo muitos não possam entender. Você acha que tudo que acontece é por acaso? Você acha que tudo que acontece é do acaso? Não, é porque tinha que acontecer. Será que você não está colhendo o fruto do teu pecado, não? Será que você não está tentando buscar a arca de Deus, ou seja, trazer a presença de Deus para a tua vida de qualquer jeito? Quem está compreendendo? Por que Deus abençoou Obed-Edom? Eu particularmente acredito que, ao contrário de tudo que foi feito, Obed-Edom agiu de uma maneira totalmente diferente, com temor, com respeito, sem tocar naquela arca. E por último, eu creio que vai falar muito com você agora. Obed-Edom, ao meu sentir, preparou a sua casa para receber a presença de Deus. Fique de pé, por favor. E eu quero te fazer uma pergunta. Não se engane. Seja sincero. E eu vou tentar explicar da maneira mais fácil para você entender. E por favor, seja adulto, não se ofenda. É para o seu crescimento. Não responda por emoção, não dê glória por emoção e nem diga sim. Pense antes de responder. Deus habita mesmo na sua casa? De verdade, sem emoção, sem dar glória, sem dizer sim assim por emoção. Como é que eu posso saber? Como é sua família? Como é sua casa? É um lugar propício para a presença de Deus estar ou não? Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Hoje minha casa inteira serve a Deus. Por quê? Porque minha casa é minha esposa e eu. Amém, pessoal? Hoje minha casa inteira serve a Deus, porque minha casa é ela e eu. Cabe a nós, como casal, servos de Deus e obreiros, pastores, a cada dia tornar o nosso lar um ambiente propício para Deus habitar. Sendo pastor ou não, se a gente se desviar, cair no pecado, Deus também não vai habitar lá não. Quem está entendendo? Mas antes de me converter, aliás, quando me converto, só eu dentro de casa servia ao Senhor. Eu nunca fui emocionado e nem iludido com as coisas de Deus. Eu sempre fui muito racional e muito prático. Minha casa tinha uma idolatria sem fim. Até hoje tem um altar lá para as imagens na casa do meu pai.
E eu, depois de um tempo, eu entendi que, de acordo com como minha casa vivia, não era possível Deus habitar ali. Não era possível. Entendam o seguinte: Deus abençoa todo mundo com a sua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Amém? Mas quando você olha para dentro de uma casa, que a prostituição reina, que o vício reina, em resumo, que o pecado reina, com essas três informações, desculpa aqui ser direto, é mais fácil ver o diabo do que Deus. Amém, pessoal? E em certas ocasiões, depois de um tempo, crescendo na fé, eu comecei a ver muito mais o agir de Satanás do que propriamente o agir de Deus. Deus não compactua com a imoralidade, com a prostituição, com o vício, com o pecado. Sim ou não? Então por que se iludir dizendo que Deus está em um ambiente que você sabe que Deus não está? É melhor ser sincero, minha gente. Muita gente vai perder a salvação porque vive iludido. É o que eu chamo os emocionados de igreja. Tudo é glória a Deus e aleluia, mas não olham para a realidade. A fé, ela é muito inteligente. A fé tem que ser vista como inteligência também. Eu preciso analisar a minha vida de uma maneira inteligente, a minha fé também. Amados, não é para temer, não é para ficar mal, é para refletir, para você lutar ainda mais pela sua família, para você orar ainda mais pela sua casa. Quem está compreendendo? Quem aqui pode dizer que todos que moram na sua casa, entenda, sua casa é quem mora com você, o restante é parentela. Amém? Todo mundo que mora na sua casa entregou a vida a Jesus, é batizado, está na presença de Deus? Quem pode dizer isso? Levante a mão, por favor. Que mora na mesma casa. Uma pessoa aqui, eu já dei esse exemplo, que mora ali na sua casa, por exemplo, pai, mãe, 2 filhos, todo mundo está na presença de Deus. Você pode bater no peito e dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. E depende agora de nós manter esse ambiente propício para Deus abençoar, para Deus ali habitar. Quem está entendendo? Mas pastor, então o que é que eu faço? Quem já leu na Bíblia que somos templo e morada do Espírito Santo? Ainda que você não tenha sua casa inteira na presença de Deus, você tem que estar. E Deus pode muito bem habitar em você, fazer de você a morada dele. Quem compreende? Porque foi o que eu entendi no começo. Deus pode não habitar em todos, mas Deus pode habitar em mim se eu fizer por onde isso acontecer. Você entende o que eu estou dizendo, minha gente? Pastor, e os demais? Você tem que orar muito. Você tem que perder a timidez e começar a falar mais de Jesus. Você tem que falar de Jesus dentro da sua casa. O não você já tem. Evangelize sua família, evangelize sua casa, convide para vir na igreja. Talvez a pessoa nunca veio porque você nunca chamou. Mas pastor, se eu receber um não, o não você já tem. Chame 2, chame 3, uma hora a pessoa diz um sim. Uma hora ela mesmo te chama para vir, sem você chamar. Você está entendendo, minha gente? Sim ou não? Mas você primeiro tem que fazer a sua parte, que você torne-se você mesmo um ambiente propício para Deus habitar. Senhor, eu quero que o Senhor faça morada em mim. E
se você diz: pastor, eu e minha casa sirvo a Deus, torne a sua casa um lugar propício para que Deus venha habitar verdadeiramente. Amém, minha gente? Quem pegou a visão aí? A presença de Deus em minha casa, a presença de Deus em sua casa, é fator determinante para Deus te abençoar muito. Obed-edom ficou com a arca 3 meses. Eu quero que você fique com a presença de Deus para todo sempre. Amém, pessoal? Amém ou não amém? Algumas pessoas já foram na minha casa e disseram: pastor, aqui a gente tem paz. É diferente a casa de vocês. Você tem que querer ser assim. Quem for na sua casa vai notar a diferença. Sabe por quê? Porque Deus vai estar lá. Amém, pessoal? Veja, sinta isso como um elogio. Nossa, como é bom estar aqui. Que ambiente bom de estar. A pessoa não vai querer nem ir embora, porque ela vai sentir algo diferente, porque Deus vai estar lá. Eu quero que sua casa seja um pedaço do céu na terra. Pastor, é complicado, porque o Senhor não conhece minha família, eu sei, mas então é você que vai fazer a diferença. Pessoas vão chegar para você e vão dizer: como é bom te ouvir, como é bom estar ao teu lado, que pessoa maravilhosa você é, a sua voz me acalma, a sua voz me fortalece, estar perto de ti é algo refrigerador para a minha alma. Quem está compreendendo? É sinal que Deus é na sua vida de verdade, é sinal que você é diferente, é sinal que você tem o Espírito Santo em você, é sinal que o fruto do Espírito Santo está na sua vida. Está dando para entender, minha gente? Nós precisamos sair do discurso e entrar na prática, pois Deus estiver na sua vida e na sua casa, Deus vai abençoar sua casa, sua família e tudo aquilo que você quiser. Quem está entendendo, diga amém. Eu lanço esse desafio para você: torne-se a casa de Deus aqui na terra, e lute para que Deus venha habitar na sua família, para que Deus venha habitar na sua casa. Pegou a visão? Feche os seus olhos, por favor. O primeiro passo para fazer isso é entregar a vida a Jesus. Se você ainda não fez, se você está aqui hoje e ainda não entregou a vida a Jesus e quer fazer isso agora, você vai estar dizendo assim: Senhor, a partir de hoje, eu quero ser o templo e a morada do teu Espírito, e habitando em mim, eu vou tornar minha casa um lugar propício a receber tua presença. Quem não entregou a vida a Jesus e quer fazer isso hoje, e quer que o Senhor Jesus venha morar no seu coração, levante a mão direita, porque Jesus quer saber se realmente você quer. Você que nunca fez isso, a senhora nunca fez isso? A senhora que está aí atrás, tem certeza? Quer que Jesus habite na sua vida? Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Faz um favor, a senhora que levantou a mão, vem aqui à frente para mim orar por ti. Acompanha ela, por favor. Vamos aplaudir bem forte e bem alto, Senhor Jesus. Amém, minha gente? Segundo, fica aqui na frente um pouquinho. Segundo, pastor, eu me afastei, eu me distanciei da presença do Senhor e hoje eu quero voltar para a presença do Pai. Depois que eu saí da presença de Deus, minha casa virou um inferno, minha vida virou um inferno, porque onde tinha Deus antes, hoje tem Satanás.
E é o que acontece com muita gente que se afasta. É o que acontece com muita gente que se desvia. Quer voltar para Jesus? Levante sua mão, você que se afastou. Você tem certeza? Deus é na sua vida? Você está firme com o Senhor ou você quer voltar? Faz isso agora. Não deixa para depois não. Se você tem convicção da decisão que você tomou agora, você vai ficar aí no seu lugar. Mas se você não tem, você vai vir aqui à frente para a gente orar. Amém, pessoal? É você e Deus a partir de agora. Enquanto eu estiver orando com a irmã aqui, você vai ter a oportunidade de vir. Fique à vontade. Por favor, toda a igreja se sente, estenda as mãos para cá. Você consegue dobrar os joelhos? Consegue? Então se ajoelha, por favor. Estende as mãos para cá. E a senhora ore assim comigo. Diga: Senhor meu Deus e meu amado Pai, eu decidi viver para Ti e Te receber em minha vida, para que o Senhor habite em mim. Eu reconheço que Tu és Senhor, Salvador, o único e exclusivo da minha vida. Escreve meu nome no Teu livro, que de lá jamais saia. Me ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade, para que a minha casa torne-se a habitação de Deus e eu seja muito abençoada, em nome de Jesus. Deixa eu orar. Pai, eu quero consagrar a vida da Tua filha ao Senhor, e nesse momento, meu Pai, apresentar o nome dela para que seja escrito no livro da vida, que de lá jamais saia, porque ela reconhece que Tu és Senhor e Salvador da vida dela. Pai querido, ajuda a Tua filha a não se afastar, que a partir de hoje, meu Pai, e mediante a sua fidelidade e esforço, o Senhor faça morada na vida dela e através dela na casa dela, para que ela seja muito abençoada. Em nome do Senhor Jesus, assim seja, e toda a igreja diga graças a Deus. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de Paz e Vida. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Em Porto Alegre, Avenida Farrapos, 602, a 600 metros do Viaduto Conceição. Mais endereços no site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737.